Beleza, então tá, vamos lá. Então, galera, vocês são o Sebas, vocês me conhecem aí. Beber uma cerveja e tal, né? E codificar de 5 anos. Eu trabalho na Thalia, né? Vocês sabem. E eu sou do Paleiro há, sei lá, uns 4 anos, vamos dizer assim. Então, a minha palestra vai ser sobre desenvolvimento do Drupal em equipe. É uma coisa que vem aí sempre sendo um problema, né? Desenvolver equipe com Drupal. Então, eu vou passar algumas coisas aí que eu aprendi, que eu vivi e algumas coisas que eu quero fazer, né? Que aí vem a parte de novas coisas que eu aprendi que são relacionadas a DevOps e tal. Então, você sabe, né, um caos total quando você trabalha sozinho, né, com Drupal, né, que só você que sabe onde ficam as coisas, né, só que às vezes nem você sabe exatamente onde elas estão. E aí quando você começar a acrescentar mais pessoas trabalhando, como front-ends ou desenvolvedores a mais e tal, aí cada um tem uma maneira de fazer as coisas, cada um tem uma maneira de colocar as coisas de um jeito, e aí você quer ver, as coisas já, né, não são mais daquela maneira que você gostaria de ter. Então, só vou falar sobre alguns problemas que já acontecem. Bugs fora de controle, né? Você tem bugs pipocando do nada, né? Você não sabe de onde eles estão vindo, né? Você não tem como rastrear eles, né? Quando você não tem versionamento de código direito, você não tem float, né? Então, Já o teste todo mais quebrada, então vou pegar. Vai aparecer uma setinha aí do lado, mas beleza. Alguma coisa tinha que dar errado, o bug fora de controle. Deploy com Drupal sempre um problema, né? Só pain in the ass, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Todo um processo, tudo termina demorando mais do que deveria, e quando acontece não é exatamente o que a gente queria, e às vezes nem o que o cliente queria, ou às vezes você faz um deploy de coisas que o cliente ainda não queria, né? E às vezes some funcionalidades do nada, assim, você está desenvolvendo com o teu time, aí de repente sumiu uma parte do código, ou sumiu uma funcionalidade, a feature você reverteu lá sem querer, e aí você começou a desenvolver, e aí por aí vai, aí você quer ver, a aplicação começa a, né, parece um puzzle, né, começa a faltar alguns pedaços. Bug versus feature. Cada feature que você coloca dentro da tua aplicação, não estou falando de features de Drupal, estou falando de funcionalidades novas, elas representam um bug novo, né? Elas podem ter um bug novo porque é uma nova funcionalidade que você está acrescentando, né? Então, um conjunto de novas coisas que você agrega é um conjunto de outros bugs que você pode gerar, mais funcionalidades, né? Como o Rodrigo falou, né? Sobre teste regressivo. Então, o que acontece? Você coloca uma feature que ela tem um problema com outra feature que você já estava em produção, então você acrescenta exponencial. Então você tem que fazer esse tempo, né? Bugs fora de controle. Configuração do ambiente. Cada vez que alguém começa a trabalhar no projeto, nossa, tem que configurar um negócio e tal, aí de vez em quando você tem um projeto muito complexo que usa a parte Solr, Redis, MongoDB, usa, sei lá, uma N de bibliotecas, FFmpeg, configurada daquele jeito, extensões de PHP, enfim, são dependências que você precisa e tipos de configurações que você precisa que cada vez que um programador novo entra no projeto, ela tem que, né, é um tempo gasto ali, né, para poder fazer, e às vezes não é, né, não fica daquele jeito que deveria. Então o que acontece? Às vezes é um problema de configuração de ambientes entre os ambientes dos desenvolvedores ou remoto, enfim, que termina sendo um problema às vezes no final, né? É que, por exemplo, aquele negócio de no meu ambiente estava funcionando, no outro estava funcionando e de repente fez o deploy e parou de funcionar por alguma razão. E às vezes é configuração de ambiente. Manutenção começa a ser uma tarefa quase, né, de cientista. É muito difícil você manter uma manutenção constante com Drupal,
quando você não sabe exatamente em que componentes são as coisas, ou, por exemplo, coding standard, ferramentas que te ajudam a encapsular pequenas funcionalidades, né? Você pensar em responsabilidades, por exemplo, você vai implementar alguma coisa nova, beleza, mas isso aqui ela poderia ser uma genérica, mas e a customização que eu quero fazer, ela é só um pedaço daquilo, mas a responsabilidade não é em si daquele módulo genérico, é da integração, por exemplo, ou da adaptação. Então merece um outro módulo que tenha a responsabilidade de customizar e não de passar por cima, né, do outro módulo genérico. Então você termina, né, ficando assim, né? Um dia, né, você não aguenta mais, né, você fala, porra, cara, o Drupal, né, no saco e tal. Mas na verdade, cara, isso é um problema que você tem com qualquer semestre. Qualquer semestre que faz configuração em banco, qualquer semestre que tem seus padrões, suas maneiras de trabalhar, né, você tem problemas de trabalhar em equipe. Então, o que fazer? Né? O que a gente pode bolar? Né? Bom, uma das coisas, né, é DevOps, tá? que envolve essas três áreas. Tá? É muito difícil você conseguir fazê-las de uma vez só, tá? Mas você fazendo uma por vez, aos poucos você vai acumulando até chegar no estado da arte. Né? Então a primeira é da parte de software engineering, que é uma parte muito importante porque é o que a gente faz, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nas coisas que a gente faz, como a gente faz, né? Se a gente documenta, se a gente toma cuidado em nomear as variáveis direito, fazer uma arquitetura, usar os módulos que a gente sabe que estão funcionando já, ou tentar alguma coisa, ou sei lá, tem um monte de coisas que envolve, né, a engenharia de software. A outra é o QA, né, que isso é uma coisa super importante, tanto é que a gente está implementando agora na Natália junto com o Rodrigo, né, graças a ele, né, com BDD, né, a gente está optando por BDD. A gente também optou por PHP Unit, o Renato que está fazendo, né, também, o Ferrari também passou um tempo aí gastando fazendo isso. Mas PHP Unit a gente usa mais para coisas bem unitárias, assim, quando a gente precisa testar uma integração, por exemplo, algum tipo de coisa assim. Agora a BDD é mais para coisas que o usuário mais vê, assim, né? Coisas mais funcionais, tipo, clique aqui e eu esperava ter aquele resultado na tela e tal. A parte de tecnologia operations é a parte mais difícil porque não pertence ao nosso grupo. Porém ela né? Hoje em dia a gente DevOps, né, é o desenvolvedor que trabalha em conjunto com a parte de operações de infraestrutura, né, e tal. Então hoje em dia o DevOps é um cara que pode fazer tudo aquilo. Não existe mais aqueles caras que fazem infra e aqueles caras que fazem desenvolvimento, e aí um fica passando a culpa pro outro e tal, né? Tipo, não, é coisa de infra isso aí, isso não é mais comigo. Então isso não é tão assim, a gente deveria trabalhar mais em conjunto. Então, a parte de operações é uma parte muito difícil de implementar nas empresas, demora um pouco, e às vezes você vai ter que aprender que aquelas ferramentas não são aquelas exatamente que você precisava, então é bom você ir aos passos, né? A gente está fazendo isso na Natália, a gente está, aos poucos, a gente está fazendo as coisas da maneira mais adequada. Então, uma coisa que eu queria falar muito é sobre o ciclo de DevOps, né? Geralmente a gente começa por aqui, pelo plano. Deixa eu... Tá. Então a gente começa pelo plano, né? E depois a gente vai, né? A gente planifica, faz o planning, a gente arquiteta, vê como vai ser a solução e tal, vê qual é o time que vai fazer e depois a gente, né, cai para esse, né, cai para codificar. Codifica, e depois gera um build. Esse build é um dos passos mais importantes que você tem que ter quando você faz, por exemplo, entrega contínua ou você faz integração contínua. Né? Você precisa fazer. O build pode ser chamado um push. Tá? Você faz um push de uma feature, que uma feature pode ser um branch do teu kit, né? Do teu versionamento de código. Tá? Então depois você testa, né, junto com o BDD, né, e tal.
você gera o release. Ou seja, você está gerando um snapshot do né, do estado que está a tua aplicação naquele momento. Né? E você gera, né, um tagamento, você tem que ter versionamento no teu código. Tá? Quer dizer, tem que ter tagamento, ou seja, eu preciso ter uma versão para esse código. Né? E essa versão não pode ser simplesmente o hash do commit, tem que ter um versionamento, por exemplo, 7.x, né? não é à toa que o Drupal tem, né, o seu versionamento. Depois o deploy, que é uma parte bem perigosa, né? Mas às vezes o deploy necessariamente não é em produção. Em alguns dos ambientes, como por exemplo, né, stage, homologação, pré-produção, enfim, tem outros ambientes que há, né? Tem outros ambientes que há. Então, esse deploy aqui envolve muito mais do que só fazer um deploy para produção. Né? Depois da parte, né, o primeiro aqui envolve a parte de integração contínua, por exemplo, que você usa ferramentas para gerar esses builds, né, que automatizam toda essa parte aqui do build, teste, release, né, e deploy. Né. Depois essa parte de monitorar, ou seja, aquele deploy que tu acabou de fazer, você precisa ficar monitorando para ver qual que é o impacto que gerou esse novo conjunto de features que você acabou de colocar em produção. Né? Você precisa ficar monitorando isso, né? Porque às vezes você acabou de fazer um deploy e ele impactou em N coisas desde performance até segurança, enfim, outras integrações. Né? Então, para quê, né? Desenvolvimento mais eficiente. A gente gasta muito tempo, mais do que você imagina, mais do que você acha que fala, nossa, mas fazer tudo aquilo vou demorar pra caramba, vou ter que escrever teste, vou ter que monitorar, vou ter que fazer deploy, vou ter que configurar as ferramentas, isso aqui, é muita coisa. Mas, cara, tudo aquilo lá tem que ver com um investimento. E aí é de fato. A gente fica vendo muito, assim, que a gente gasta muito tempo com coisas que poderiam ser automatizadas. Como as coisas que eu falei, de configuração de ambiente. E eficiente também significa, né, na filosofia Lean, né, e ágil, significa também você conseguir entregar de maneira mais otimizada valor para o teu cliente. Né? Evitar desperdício. Exatamente, evitar desperdício. E as horas que a gente fica fazendo coisas que não são codificar, ou criar, ou inovar, considerado também desperdício. Todo esse trabalho que poderia ser automatizado, mas não é automatizado, é um desperdício, né? E toda vez que você tem que fazer retrabalho porque alguma coisa não foi feita direito, também é um desperdício. Né? Exatamente. Você falou, é um investimento que você faz para não ter que ficar toda hora refazendo. Isso. E isso, cara, faz com que a entrega seja de qualidade. Que o que você vende. Né? Quando você é um programador, você não está vendendo horas de programação também. Né? Você tá vendendo a qualidade da tua arte, né, cara? Tipo, você precisa garantir que essa arte tua tem uma qualidade, né? E que tem que ser uma coisa que o mercado está querendo hoje em dia. Ou às vezes até inovar, né? Fazer um novo standard. Então, DevOps tem alguns pilares, eu tirei isso aqui de umas outras apresentações, até da Drupal Comprar, que teve agora, acho que o Leandro vai lembrar disso. Uma das coisas mais importantes, quando você começa a implementar DevOps dentro da tua empresa, ou dentro de qualquer grupo de desenvolvimento, é a cultura. Né? A cultura é a coisa mais importante. Por quê? Porque às vezes a gente tem essas reações. É tipo, funcionava muito bem no dev, fez o deploy e agora a gente tem um problema. Né? Então agora a casa está pegando fogo, né? Mas tudo bem, a gente fala, beleza, são problemas que a gente tem na profissão, sabe? Tipo, isso aqui tá beleza, deu errado e tal. A gente tem 30 bugs agora, tá bom, bug, né? Tá bom. Toda aplicação tem bug e tal, mas não é tão assim, cara. Porque quando você tem muitos bugs, quando você tem um monte de coisas que acontecem sem você saber o que está acontecendo, é porque você está totalmente fora de controle, né, cara? A tua aplicação não está sem controle nenhum. Né? Um tempo de implementação, de gerar essa cultura dentro da tua empresa, pode demorar 1 ano. Isso é um número que não tirei da minha cabeça, é um número que a Mary e o Tom Bendick, que são os caras que
né, que são referência aí de Lean hoje em dia, eles passaram esse número aí de mais ou menos 1 ano. Eu acredito que hoje em dia, quanto menor for a empresa, mais rápido você consegue implementar isso. Então esse número aqui deve ser uma média de empresas de mais de 50 pessoas até, sei lá, 300 ou 10, deve ser uma média aí de 1 ano, né? A gente vem mais tempo fazendo com ferramentas que não necessariamente são aquelas boas, assim, não são aquelas ótimas para fazer, mas a gente tenta pelo menos, né, ir aos poucos, né, fazendo o deploy automatizado e tal, testes, né. A gente faz teste, por exemplo, mas não faz teste automatizado, a gente faz teste tipo olhômetro, e a gente, né, como o Rodrigo falou uma vez, a gente tem a sorte de que não tenha quebrado nada, né. De que não tenha quebrado nada de outras coisas anteriores. Né? Porque elas não são testadas regressivamente. Exatamente. Né? E por quê? Porque a gente demoraria muito tempo, não é? Exato. Então por que a gente não bota as máquinas para fazer isso? A gente automatiza. Não é? Então cultura é importante, cara. Você tem que levar isso para tua empresa, entendeu? Você tem que fazer os caras entenderem, entendeu? E isso vem muito. Isso aqui não é para os desenvolvedores botar arma assim. Isso aqui é para os caras que estão lá em cima, que os caras não estão entendendo o porquê que eles estão gastando 10 milhões de horas a mais, porque é entendível, beleza, é muito complexo. Não, cara, tipo, às vezes você poderia estar gastando a metade e você simplesmente não está sabendo aprimorizar os processos, né? Então, algumas coisas básicas assim tem que ser chato com o teu código, cara. Uma vez aconteceu aqui que a gente estava com o Redidir e eu estava fazendo um negócio e eu sou bem chato com o meu código, uma coisa que eu sempre tento ser bem chato. E eu tinha colocado um espaço em cima de um comentário, uma coisa assim, sabe? Tipo, você passa agora assim, isso não vai dar erro, entendeu? O cara falou assim, ó, tem erro. Entendeu? Porra, como assim tem erro? Tem erro, tá faltando espaço aí. Ou seja, é erro de sintaxe. A gente tem code standards dentro da comunidade de Drupal. A gente tem standards que a gente colocou, padrões, né, que a gente colocou, né, e a gente precisa seguir eles, porque senão a gente depois, cada vez que pega um código, tem que ficar entendendo como que o cara fez, o que ele fez. Né? E isso envolve muito mais do que só a maneira como se codifica, senão as coisas que você utiliza. Para de ficar inventando coisa toda hora, utiliza módulos, cara. Ou não hackeia eles. Modifica uma parte, gera um patch e manda para a comunidade. Se for bom mesmo que você fez, eles vão validar. Ou seja, você está ganhando um QA de graça. Entendeu? O cara está falando assim, ó, isso que você fez pro projeto lá, está funcionando, mas é uma merda, vai dar merda. Entendeu? E isso a comunidade está de graça para ti. Automatização é uma das coisas, né, também mais importantes. E, enfim, aí envolve um monte de coisa, automatização. Isso aqui é um item que vale a pena ou botar uma pessoa só para fazer isso, ou ficar um bom tempo estudando, testando ferramentas, né? A automatização vai desde Cucumber, GitHubs, com Selenium ou Selenium, né? Jenkins. Só para dar um overview assim, Jenkins é para você interação contínua, mas ele automatiza várias outras coisas. Travis também pode ser usado no dia de Jenkins. O Travis, estão falando que o Travis, se você está começando a colocar interação contínua na tua vida, começa com Travis, não com Jenkins, a não ser que você tenha um especialista de Jenkins. O Jenkins é muito mais parrudo, né? Puppet ou Chef para você fazer provisionamento de ambientes, de servidores, até gerenciamento de configuração. O Ubuntu Juju eu coloquei em vermelho especificamente porque é uma coisa que eles conseguiram chegar numa arquitetura muito boa que não necessariamente é uma máquina virtual em si. Ela é um conjunto de hooks, né, que a gente está acostumado a trabalhar com hooks, que são ativados no momento exato que acontece alguma ação, por exemplo. O meu Drupal agora tem um novo banco. Essa relação nova de eu conectar meu Drupal a um banco de dados, tem um evento que chama Relation Join, alguma coisa assim, e aí ele executa isso, e aí você tem como saber
que o Drupal está sendo relacionado com o banco, então você tem como tomar uma atitude como configurar os settings, por exemplo, para adicionar mais um banco. Ou você tem como saber do outro lado do MySQL e falar assim, opa, tem uma nova aplicação aqui, então eu preciso criar um banco de dados aqui e tal, e por aí vai. Isso, entendeu? por inglês, né? Isso, exato. Tem a versão terminal, que é muito chuju. e tem a versão também, o UI, que, cara, é um juju. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou afastar o WordPress, tá? Não me matem depois. Porque o que tem aí, realmente, assim, tá faltando muito da comunidade Drupal. O WordPress tá muito avançado nesse cara aqui. Os caras investindo pra caralho. Acho que a gente, né, precisa tomar um tempo aí e começar a gerar o que se chama de charms. Mas, Seba, esse Juju ele é uma interface. Eu li rápido, mas eu não sei aqui. É uma interface que integra com o seu serviço de cloud. Ele não é um serviço de cloud. Não. Tanto é que ele pode ser integrado com um cara que chama MAS, que é Metal as a Service. Então você consegue ter um gerador de clouds, entendeu? Então isso aqui seria um mini cloud, entendeu? Isso aqui seria um cloud, mas você pode ter um outro cara na frente que gera mais clouds, né? Você pode configurar a Amazon ou você pode qualquer configurar coisa. o seu servidor local. Qualquer coisa, exato. Quando você coloca ele como local, eu não vou aprofundar muito nesse cara, depois a gente pode conversar, mas assim, esse cara para mim é o futuro, tá? Até porque você consegue fazer esses charms com qualquer tipo de linguagem. Vou só mostrar aqui a partir de código. Está um pouco cortado. Então, tá vendo aqui, ó? Esses são os hooks. Então, por exemplo, o hooks install. Ó lá. Ele instala o PHP Memcache, o MySQL Client, ele monta até um NFS. Então, eu posso ir adicionando vários charms e conectando eles e eles vão funcionando lindo. E se eu precisar falar, eu venho aqui, ó, eu falo assim, ó, eu quero 5 unidades agora. Então ele conecta com um HProxy ou sei lá, qualquer outra coisa, qualquer outro proxy, e ele se vira lá para fazer esse balanceamento. Então tá, voltando aqui. Opa. Tá. O Puppet e o Chef, hoje em dia, eles são ferramentas mais utilizadas para fazer isso. Só que então o negócio tem outras coisinhas como o OpenStack que você pode usar para você usar as APIs deles, do OpenStack, para você gerar as suas máquinas e tal. Uma dica: parem de usar virtual machines, usem containers. Hoje em dia é muito mais barato, muito mais rápido, muito melhor para configurar, para instalar. Existem aí ferramentas hoje como o Docker que vem aí para revolucionar. Outra dica: olhem o que o Dot Cloud está fazendo, cara. Esses caras realmente são muito fodas. Gitflow não é uma automatização, mas ele faz algumas coisas automatizadas, como por exemplo ele gera um release para mim, ele gera um hotfix, ele gera algumas coisas que são uns passos que eu teria que fazer com o Git, né? Eu teria que fazer um por um, commitar, fazer um merge, fechar o negócio, depois voltar, fazer a tag, depois fazer... Ele faz tudo isso automaticamente. Algumas coisas também, ambientes, ambientes é uma coisa que você precisa ter, assim como você precisa ter branches, tá? Hoje em dia, com o DevOps, a ideia é que você possa ter um branch para cada feature, ou seja, para cada branch que você cria, você teria um build, né? Você teria um Drupal lá instalado, funcionando com aquela feature, para você conseguir testar e ver se aquilo lá está certinho, né? Então eu imagino que, por exemplo, se você deletou o branch, ele deletou aquele build lá, aquela instância lá, aquele tema. Então alguns tipos de ambiente local, né, normal, só que você poderia usar esse Juju não é simplesmente para remoto, você pode usar local. Então a ideia é você ter um Vagrant, né, que você baixa, você instancia o Vagrant, né, você faz um Vagrant, então você tem uma máquina ali com o Juju instalado, tudo configurado com o OpenStack e tal, que ele funciona lá dentro.
Então, cada vez que você precisa começar a trabalhar, o que você faz, você pega um Juju, pega um Charm, quer dizer, um Charm com o nome do projeto, que tem todas as configurações e tal. Então, se você só arrasta para ele, faz as conexões que você precisa, e vai lá, você tem um projeto funcionando ali maravilhoso, com todas as dependências que você precisa, como por exemplo o Cucumber instalado, configurado, com Ruby, o Git com o PS já com a versão certa, enfim, todas essas coisas. Dev é um lugar onde você tem, é uma máquina remota para você conseguir fazer as integrações contínuas diárias, quase constantes, o QA é para você conseguir fazer a validação das coisas que estão sendo feitas. Stage, que é o stage é uma réplica exata da produção. Você pega a produção, coloca dentro do stage, depois você coloca tudo que você acabou de fazer novo, testa, vê se não quebrou nada, validou, perfeito. E aí você passa para a produção. Isso aqui pode ser muito mais extenso, tá? Isso aqui pode ser um pipeline gigante. Tanto é que o Jenkins tem um negócio que chama pipeline, que ele gera um step, ele gera tipo um pipe por cada... Pipe não, ele cria tipo um processo por cada push que você dá. Entendeu? Então você deu um push, ele começa a passar por todos os passos que ele precisa passar, que pode ser desde validação até versionamento daquele release. Como falei, entrega contínua, você está sempre acrescentando valor para o teu cliente, e você tem menos risco. Quanto mais contínuas forem os teus releases, você vai ter menos risco. Então isso aqui mostra mais ou menos o que é waterfall, e com metodologia ágil. Acho que o Rafa poderia explicar um pouco melhor se ele quiser sobre isso. Isso aí é aquele lance, quanto mais coisa você esperar para fazer deploy, maior o risco de alguma coisa dar errada, Então se você está sempre integrando, que é o lance da integração contínua, sempre fazendo a integração de todo o código em algum lugar específico, como por exemplo ali no servidor de teste, no servidor de QA, é muito mais fácil você validar um pequeno pedaço de código que está indo para o ar do que você esperar 2 meses, por exemplo, para fazer uma entrega e aí ver que deu um monte de merda. Então essa integração contínua é muito importante para realmente diminuir o risco de alguma coisa dar errada. Isso, exato. Aí só um ponto para adicionar aí também, o que o Rafa disse é que assim, desse processo de validação contínua, a gente consegue ver erros, tanto sobre a necessidade de negócio, especificação, quanto ali no técnico, sobre o software, e a gente pega eles mais cedo, e eles existem por menos tempo, porque a gente vai conseguir resolver no próximo ciclo. E aí, no Chaos Report que a gente viu, a gente entende que o custo de resolução de problemas é exponencial em relação ao tempo, Então, quanto mais tempo eles existem, maior o custo. Mais coisas ele pode afetar também. Isso, exato. Falando sobre deploys de integrar contínua, a gente conseguiu fazer deploys diários. Então, todo dia a gente consegue fazer deploy seguindo esse flow. Isso aqui chega a task, ela é colocada em prioridade. A gente pode ter até vários tipos, como manutenção e suporte, garantia, enfim, pode ser um projeto específico, tal, mas tudo faz parte do mesmo campo. E até aquele caso que o Vini viu lá no artigo do GitHub, que os caras chegam a fazer 500 deploys num dia. Isso, exatamente. 500 entregas e além de deploy, tem a integração, por exemplo, quando você dá um push, ele automaticamente já vai para um servidor de integração, que é o dev. Isso. Então, você fez um push lá no teu código e você já vai ver na hora se deu algum erro ou não, se deu alguma merda, não precisa esperar o tempo. Então isso aqui ajuda bastante para você detectar problemas que o Drupal pode trazer com coisas de... Mas por isso o time também tem que ser de alto nível ou pode ser um time mediano? Não precisa, cara. Tanto é que a gente... Cara, assim, é uma coisa que precisa ter, que depois a gente vai fazer uma prática aqui e a gente vai demonstrar como algumas pessoas precisam fazer parte do processo. E uma delas é um arquiteto ou um líder técnico dentro do projeto. Não necessariamente você precisa ter
um desenvolvedor, vários desenvolvedores seniors de alto nível que conhecem tudo e tal, ou tem muita experiência. O que você precisa é de pessoas que elas sempre querem melhorar, tá? E de uma pessoa que tenha muita experiência, que já tenha passado bastante. Tá? Basicamente isso. Vai ser um técnico para pegar e... Então, o arquiteto, né, o líder, é o cara que consegue escutar todo mundo no time, até o cliente, né, até o PO e tal, escutar e falar assim, tá, eu acho que a solução teria que ser dessa maneira. Mas o time vai mudar essa arquitetura conforme for passando deles. Entendeu? Então, existe uma coisa muito legal da parte de ágil que é fazer uma decisão no último momento, né? No último momento responsável. No último momento possível, né? Exato. E no último momento possível é o momento que você tem maior quantidade de informações, né? Exato. Exatamente. Então, o cara que é o líder técnico, que é o arquiteto, o que ele tem que fazer é apontar o time para o lugar certo. Né? Agora, uma coisa é você errar muito para a esquerda, entendeu? Ou muito para a direita, mas se você apontar mais ou menos perto, a chance de você errar é bem menor. É o capitão, né? Isso, o capitão do time. Exatamente. Tá, então isso aqui é só uma demonstração do que você pode fazer com o Kanban, tá? Isso aqui são colunas, tá? Então, né? Entrou aqui, passou para in progress, tá? Uma coisa muito importante é limites de coisas que você pode ter dentro da coluna, que isso que diz a velocidade do teu desenvolvimento. Do teste, né? Ou seja, foi colocado, né? Foi terminado, foi colocado para teste, começou o teste, o Rodrigo, por exemplo, começa a fazer, né? O teste, tal, automatizado, tal, rodou, passou o teste, passou para cá para resolvido, né? Depois vai para o cliente, isso. O cliente faz o QA, valida se está certo e depois vai para aprovação, né? E aí depois vai para produção. Então, uma coisa legal para ter em mente sempre quando você está desenvolvendo ou você está participando de uma equipe de desenvolvimento, hora humana deve ser aproveitado para criar, cara, e não para fazer coisas automatizadas, né, que eu vou falar. Uma das coisas também é porque errar é humano. Então, se você tem que fazer uma coisa repetitiva sempre, a chance de você errar é quase óbvio que você vai errar em algum momento, né? Então, o legal é você pegar uma máquina, né, botar um processo, deixar ele automático e se preocupar com outras coisas, como criar, né? Monitorar, isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo que é importante, mas a coisa mais importante mesmo é a cultura, tá? Mas monitorar também faz parte, para você saber que o problema, né, tá vindo, né, e você precisa fazer alguma coisa, tá? É melhor você pode até, né, eu acho que o Hunter foi embora, mas uma coisa muito interessante é você causar teu próprio erro, cara, para você conseguir controlar o teu futuro, né? Você controlar aquele futuro pode acontecer algum problema. Falar rápido assim, algumas ferramentas, New Red com Drupal funciona fantástico. Gmeter para você conseguir fazer um relatório de performance, então você conseguir monitorar a performance da tua aplicação. Você pode usar Nagios ou Lsinga, que é um fork do Nagios, para você conseguir monitorar hardware, enfim. Zabbix também pode ser utilizado, que também é para monitorar. Google Analytics para você monitorar ações do usuário, né? Ou seja, se você faz um deploy e de repente morreu uma área, ninguém visita, né? Ninguém visita aquela área, o que aconteceu? Às vezes você vai lá, você clica no negócio e não tem mais link, o que aconteceu? Né? Então, às vezes pode acontecer isso. E Kanban. E eu botei Kanban aqui, cara, porque uma coisa muito interessante é você monitorar o teu time, né? Exato, monitorar o progresso, a evolução do desenvolvimento que você está tendo naquele sprint ou qualquer ciclo que você tiver, né? Então, quanto mais você conseguir monitorar as coisas, melhor. E o Kanban é perfeito para isso, porque cada coluna é um passo até chegar no final, né, do processo de desenvolvimento. Então, se ele ficar muito tempo aqui,
por exemplo, em progress, é porque a gente está, né, demorando bastante para produzir mesmo, para fazer esse movimento, ou a galera está, sei lá, né, indo muito para praia, né, sempre fazendo brincadeira aqui em Floripa, enfim. Ou, sei lá, tá muito tempo em impedimento, isso é uma coisa muito importante, porque você tem como falar para o teu cliente chegar assim, ó, eu atrasei porque realmente o negócio estava impedido, cara. Eu te pedi esse material há 2 semanas e você não me entregou ainda, né? E até uma coisa de, por exemplo, achar gargalos, né? Tá ficando muito, a gente descobre através das estatísticas ali que tá ficando muito tempo uma task na coluna de teste. Uma task tá ficando muito tempo na coluna de teste. Então a gente vê que, por exemplo, o gargalo pode estar no teste, né? Ou seja, precisa botar mais um teste, ou precisa que os desenvolvedores ajudem a testar mais, ou as coisas estão vindo com muito erro e o teste está demorando demais para ser. Ou às vezes está vindo sem direções para testar, né? Enfim. Ou até a coluna de aprovação do cliente, por exemplo. Exato. Isso fica visível, assim, você tem que mostrar para o cliente que ó, o gargalo está na aprovação, cara. Você demora muito para aprovar, entendeu? E aí eu não tenho o que fazer. Share, compartilhar, comunicação constante. A gente utiliza uma ferramenta que se chama KeepChat, que é da Atlassian, que é um chat interno, só que ele integra com várias coisas, é parecido ao Weave. Você tem comandos, enfim, e você tem, como ele tem uma API, quando você faz um deploy, por exemplo, se deu certo, ele volta, ele aparece ali uma mensagem e tal. Code review, né? Você tem alguma ferramenta para você conseguir fazer code review, repositório com feature de interação, como por exemplo o GitHub, o Beanstalk, o GitHub. Esse PDF aqui é muito importante, quem quiser anotar, fica à vontade, senão depois eu passo para ele. Mas assim, é um negócio, é um PDF da Palantir que explica muito bem alguns os processos que você precisa pelo menos ter ideia de que existem para você garantir um código de qualidade. E é isso, galera. Também. Agradecer a vocês inteiros, sim. Mas agradecer o Vi, o Rafa, né? E porque eles sempre estão falando sobre a parte de arte e tal, então sempre estou aprendendo e sempre estou me puxando para saber mais sobre isso. Quem não sabe, quem não leu, né, quem não viu pelo menos cases de sucesso para poder acreditar que aquilo lá é o que tem que fazer, você está atrás, cara. Tem que se atualizar. E aí, para resolver esse problema, né, tem um livro chamado Lean Software Development. Isso, da Mary e do Tom Copedi, que a gente foi num curso de 2 dias, com os caras, quase foi pessoal, assim, só com eles praticamente. E, cara, assim, isso aí mudou a minha vida, assim. Realmente, os caras têm mais de 30 anos de conhecimento de informática. Os caras têm preocupações de tipo, eu vou ter que fazer um deploy de um código que é do sistema de um avião, cara. Tipo, será que eu tenho que testar? Entendeu? É óbvio, né, que você tem que testar, cara. Então, para que fique óbvio que você precisa testar as coisas, tem que botar em produção, né, e tal. E é isso aí, cara. Então, obrigado. Vamos, Michel.